Senhor presidente. Senhor presidente, meus caros senadores e senadoras, telespectadores que nos escutam nesse exato momento, eu quero aqui, senhor presidente, iniciar minha fala com a frase de uma das maiores figuras da política deste país, democrata, convicto que foi, o grande Ulisses Guimarães. Abre aspas, dizia Ulisses: na política, o povo é tudo ou é nada. Ou é personagem como cidadão, ou é vítima como vassalo. Fecha aspas. Qual a mensagem de Ulisses Guimarães traduzida nessa frase? A de que o protagonista da política na democracia é o povo, senhor presidente, ou seja, de que o fundamento da democracia é o princípio da soberania popular. Então, quero aqui iniciar meu discurso trazendo uma necessária reflexão sobre o papel do Congresso Nacional na democracia brasileira, convicta de que, na democracia, qualquer solução para os problemas deve passar necessariamente pela política. Afinal, sabemos que a história pode nos dar vários exemplos de como todas as vezes que a política foi contornada, o resultado foi a tragédia. Mas o que estamos vendo atualmente, senhor presidente, é o ápice de um processo de desvirtuamento da política promovido pela mídia hegemônica deste país desde o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Uma mídia que se comporta como o maior e verdadeiro partido de oposição do Brasil. Uma mídia que quer ser protagonista do país, que quer pautar a política e decidir os rumos da nação. Mais do que isso, a mídia quer ser orientadora da política e o que há de pior nisso é o fato, senhor presidente, de que alguns políticos simplesmente conduzem o que ela quer. Tomemos aqui um exemplo concreto dessa reflexão que eu estou fazendo. Na semana passada, o editorial do jornal O Globo desqualificou o manifesto em defesa da Petrobras, assinado por figuras da maior importância nas áreas da intelectualidade, artística, política, sindical, jurídica, enfim, um manifesto legítimo em defesa da maior empresa deste país e, sobretudo, da democracia. Desqualificou, igualmente, o editorial do jornal O Globo, o ato que iria acontecer no mesmo dia na sede da Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro. O escopo do editorial, na verdade, senhor presidente, não passava de uma defesa da mudança do regime de partilha do pré-sal para o regime de concessão para empresas estrangeiras. Então, senhores senadores e senhoras senadoras, temos de um lado brasileiros e brasileiras defendendo o nosso maior patrimônio, que é a Petrobras, e de outro, um jornal do maior grupo de mídia do Brasil defendendo a entrega do nosso passaporte para o futuro, para empresas estrangeiras. E digo passaporte para o futuro porque o Brasil sabe que o novo Plano Nacional de Educação, aprovado no ano de 2014, sancionado pela presidenta Dilma, tem exatamente nos recursos oriundos dos royalties do petróleo e nos recursos oriundos do Fundo Social do Pré-Sal, uma das principais apostas do ponto de vista do seu financiamento. O passaporte para o futuro, no que diz respeito ao novo Plano Nacional de Educação, é termos financiamento adequado para construir mais um ciclo de avanços e conquistas para a educação brasileira, com mais escolas técnicas, com mais ensino superior, com mais educação em tempo integral, com mais creches, e apostar, senhor presidente, na agenda de valorização salarial e profissional do magistério brasileiro. Mas não nos enganemos, senhor presidente. O referido editorial do Jornal da Família Marinho deixa muito claro para os mais atentos que o interesse maior está longe de ser o efetivo combate à corrupção, de punir os corruptos e os corruptores, mas sim destruir a imagem da Petrobras, desmontá-la,
a fim de mudar o regime de partilha, que vai garantir a educação de qualidade, como me referi agora há pouco, salários mais dignos aos professores e perspectiva de futuro às crianças e aos jovens deste país. A mídia oposicionista e os políticos que a representam, uma vez que são por ela orientados, estão muito mais interessados em seguir pura e simplesmente a lógica e o interesse do mercado do que em defender o interesse nacional, que é o interesse do povo brasileiro. Pior do que isso, defender interesses estrangeiros em detrimento do povo brasileiro. Como disse o jornalista Luiz Nassif em seu blog, abre aspas, a geopolítica do petróleo não é uma mera teoria da conspiração, é um dado da realidade. Por trás dos grandes movimentos políticos do século, especialmente em países que definiram modelos autônomos de exploração de petróleo. E as mídias nacionais sempre tiveram papel relevante, não propriamente por convicções liberais e internacionalistas, fecha aspas. Senhoras senadoras e senhores senadores, é fato que as elites deste país jamais aceitaram na condução do Brasil um ex-metalúrgico, como não aceitam uma mulher na presidência do país. As elites deste país nunca aceitaram e nunca aceitarão um governo trabalhista. Daí que o discurso moralista exaustivamente utilizado à época para tirar do poder Getúlio Vargas e João Goulart segue hoje nas mesmas trilhas e nos mesmos moldes. O que vemos hoje, senhor presidente, não é a defesa da ética na política e o sincero desejo de combate à corrupção, mas um discurso em que utiliza-se da moral para destruir o adversário, tratado como inimigo, a ser eliminado da cena política. Um discurso falso, porque não passa de uma indignação seletiva, onde escândalos como o Mensalão Mineiro, que se arrasta na justiça desde 98 e até mais recentemente, Operação Sinal Fechado, que traz denúncias que envolvem inclusive figuras políticas do meu estado, são tratados ou simplesmente tratados como fatos menores e até mesmo aceitáveis aos olhos desses falsos moralistas. Assim agem, inclusive, alguns colunistas e órgãos da mídia oposicionistas e seus aliados políticos. Quem não se lembra da capa de certa revista que tem obsessão em destruir o PT, na qual figurava o ex-senador Demóstenes Torres como a reserva moral desse Congresso, como justiceiro, como paladino da moral, como um dos mosqueteiros da defesa da ética. Senhor presidente, ao contrário de governos em que se engavetavam os processos de corrupção, fazendo com que o povo acreditasse que desvios do dinheiro público não existiam, e se existiam, não eram significativos, nunca a corrupção esteve tão em evidência como a partir dos governos Lula e Dilma, exatamente porque nunca se investigou tanto nesse país. Porém, o que a mídia oposicionista trata do tema da corrupção, ela trata como se esta tivesse sido inaugurada no país a partir exatamente dos governos do PT, quando tem sido exatamente o contrário. A figura do engavetador-geral da República ficou para trás. Há 12 anos, as instituições funcionam com toda solidez, de maneira republicana. Procuradoria-Geral, Ministério Público, Polícia Federal. A Controladoria-Geral da União adquiriu o status de ministério. Ou seja, os mecanismos de fiscalização, de investigação, de controle social sobre o Estado brasileiro têm sido aperfeiçoados, por isso que a sujeira não fica mais debaixo do tapete como ficava antigamente. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, que a imprensa livre, claro, ela é festejada por todos nós, ela é essencial, ela é fundamental à democracia, a quem tem o dever de prestar o maior dos serviços, que é bem informar sem manipular a verdade. Da imprensa não esperamos que seja neutra, imparcial, de maneira nenhuma. Basta que não imponha sua versão
partidarizada, com verdades pretensamente absolutas e pensamento único. É neste sentido que falei no início do meu discurso, que o que estamos vendo atualmente é o ápice de um processo de desvirtuamento da política. Desvirtuar a política, senhor presidente, é desmerecê-la, tratá-la como atividade sob eterna suspeita. Isso não significa que a política não deve estar sob o julgamento e escrutínio dos cidadãos e que a classe política não tenha que prestar conta dos seus atos. Isso é respeitar a cidadania, que nos investiu do poder de representá-la. Quando somos eleitos pelo voto para representar o poder do povo, não recebemos um cheque em branco, mas a autorização para agir em seu nome. O que eu quero aqui dizer, senhor presidente, quando afirmo que a grande mídia no Brasil de hoje trata da política como atividade sob suspeita, é no sentido de que essa mídia, ao invés de denunciar o que ocorre, opinião pública qualificada, simplesmente deforma mentes e corações, promovendo ódio e uma profunda divisão numa sociedade que já é hierarquizada e carece de laços sociais necessários para o apoio a políticas de Estado e de governo voltadas para a redução da desigualdade e promoção de oportunidades para todos os brasileiros, principalmente os mais pobres. Senhor presidente, o que desejam os que fazem hoje o discurso contra a corrupção praticada por funcionários da Petrobras? Usa esse fato evidente e que está sendo devidamente investigado como pretexto para defender a mudança do sistema de partilha para o sistema de concessões, bem como desgastar a imagem da presidenta Dilma, a ponto de tentar criar condições para um pedido de impeachment. Ora, senhor presidente, sabemos que o impeachment é um julgamento político, não jurídico. Todavia, há que ter base jurídica para tanto. E esta, como sabemos, não existe. Senhor presidente, peço só a tolerância de Vossa Excelência, mais uns minutinhos aqui para eu concluir aqui essa nossa reflexão. Portanto, senhor presidente, quero aqui citar o trecho de uma entrevista com o renomado jurista Lênio Streck, ex-procurador de Justiça e professor titular de Direito Constitucional da Unisinos. Diz o jurista Lênio Streck, abre aspas, não é proibido falar de impeachment, está na Constituição. Se tem fundamentos, é outra história. Há uma questão aqui que é chave. Impeachment é um processo político. Entretanto, não quer dizer que ele não precisa do jurídico. Essa é a grande confusão que as embora sejam necessários 2/3 da Câmara para o impeachment, é preciso um argumento jurídico forte. Esse argumento jurídico, senhor presidente, diz o jurista Lênio Streck, não pode ser inventado. Sem argumento jurídico, não tem impeachment. É necessário que haja provas de que houve crime de responsabilidade ou improbidade e, para isso, tem que provar o dolo, ou seja, intenção de cometer o crime. Não basta dizer simplesmente que o presidente foi omisso. Tem de haver provas, senão, sempre que a oposição somasse 2/3, poderia derrubar um governante. Esse foi o caso do Paraguai, onde o impeachment foi exatamente indevido e foi exatamente um golpe. Então, senhor presidente, o jurista... Senadora Fátima, uma parte, por favor. Eu queria... Pois não. E lembrar que, às vezes, as pessoas que jogam pedra, assim, esquecem o passado. Alguns não gostam que a gente fale do passado, dizem que a gente está olhando no retrovisor, mas eu queria lembrar que o primeiro ano de 1999, o primeiro ano do governo Fernando Henrique, esse país viveu um momento extremamente pior do que esse até, quando perdeu numa noite 48 bilhões de reais naquele vazamento seletivo
da desvalorização do real, né, que o Banco Central faria no dia seguinte, e muita gente ganhou dinheiro, certamente os amigos do rei, né? Então, é importante que a gente também lembre os momentos difíceis para não ficar tirando pedra só no que está acontecendo, pedindo impeachment de uma presidenta eleita legitimamente, e que a gente tenha que, cada um e todos juntos, buscar saídas para... nos faz nesse momento. Portanto, senhor presidente, como o nosso tempo avançou, eu vou deixar para falar do restante do meu discurso em outro momento, mas quero pedir aqui a Vossa Excelência o tempo aqui para concluir, dizendo, senhor presidente, que nada mais sombrio do que pretender solapar o poder de uma presidente legitimamente eleita. Eleita, sim, uma disputa extremamente polarizada, que o povo teve o direito de ir às urnas e ela ganhou. Ela ganhou. Se tem aqueles e aquelas que não se conformam com derrotas sucessivas, consecutivas, que se preparem para as outras eleições, que se preparem para as próximas eleições. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, reforçar aqui, que nós, nosso partido, não compactamos, que temos que combatê-la, pois a corrupção na política não se reduz somente à questão do desvio do dinheiro público. A corrupção, como apropriação privada do dinheiro público, corrompe a própria ideia da política. Resgatar a dignidade da política passa necessariamente pelo combate à corrupção, mas não podemos ser ingênuos em achar que todo o problema da política se resolve com o combate à corrupção econômica. Por isso, senhor presidente, que quero aqui fazer um parêntese para mais uma vez reafirmar de que mais do que nunca o quanto é necessário avançar na reforma política. Agora, uma reforma política para valer, uma reforma política que põe o dedo na ferida, que é a questão do modelo de financiamento. Financiamento esse hoje híbrido, que de um lado tem o financiamento público, mas de outro lado permite o financiamento empresarial dos grandes escândalos de corrupção político-eleitoral que tem pautado a história das eleições nesse país, pós-ditadura militar, que tem pautado pós-ditadura, desde a época exatamente da redemocratização. Por isso, senhor presidente, que quero aqui, mais uma vez, em nome do Partido dos Trabalhadores, dizer que nós somos contrários, sim, à proposta de emenda constitucional 352, que versa sobre a questão da reforma política, porque entendemos que ela não dialoga com a realidade hoje existente, onde o povo pede, clama uma reforma política que traga mais ética, mais democracia, mais combate à impunidade, uma reforma política que o povo quer, que traga inclusive mais espaços de participação da sociedade. Somos contrários à proposta de... Vem na direção de quê? De constitucionalizar o modelo existente, que é o financiamento empresarial a partidos e campanha, modelo esse já fartamente testado e, portanto, demonstrado que advém exatamente desse modelo os escândalos de corrupção político-eleitoral que tem pautado a história política das eleições em muitos momentos. Por isso, senhor presidente, quero dizer que nós, representantes do povo, seja deputado ou senador, vereador, não temos o direito de nos omitir neste momento. Nosso papel como representantes não é simplesmente o de defender os mandatos que exercemos, de defender nossos partidos, de defender um governo de uma presidenta, repito, eleita legitimamente, através de um processo eleitoral. Defender apenas a Petrobras. Eu vou conceder mais um minuto, 9 oradores.
Nem se trata de defender apenas a Petrobras, mas de defender, acima de tudo, a democracia. Defender a democracia é defender a soberania popular. E defender a soberania popular é defender a própria política contra seu desvirtuamento. Aqui, volto a citar a frase de Ulisses Guimarães no início da minha fala hoje. Vou terminar, senhor presidente. Na política, o povo é tudo ou nada. Vou terminar. Ou é personagem como cidadão, ou é vítima como vassalo. Cabe a nós a escolha entre sermos representantes do povo como cidadão ou desempenharmos o papel de vassalos dos interesses que querem que o povo seja, mais uma vez, a vítima da história. Muito obrigada, senhor presidente.